Existem momentos em que o mercado fala baixo, mas diz muito. Bancos centrais do mundo inteiro comprando toneladas de ouro físico ao mesmo tempo. Não é teoria, não é especulação de internet. São dados oficiais, reportados, verificáveis. China vendendo títulos americanos e acumulando metal. Polônia repatriando reservas. Turquia, Índia, Singapura, todos na mesma direção. E seu gerente não menciona isso, não porque esteja escondendo, mas porque o treinamento dele foi feito para outro momento. Um momento que já passou. Quem já viveu outros ciclos sente quando algo muda no ar. E eu passei 3 décadas observando esses padrões. Esse tipo de movimento costuma ser entendido tarde demais. Chamar isso de oportunidade de mercado ignora o cenário maior. Enquanto bolsas batiam recordes em 2023 e economistas celebravam a resiliência da economia, governos centrais estavam fazendo exatamente o oposto do que suas narrativas sugeriam. Enquanto seu fundo de pensão comprava mais papéis de renda fixa, nações soberanas estavam diversificando para longe desses mesmos papéis. Quem olha só o preço perde o contexto. Esse movimento não nasce do otimismo, nasce da cautela. E quando instituições que controlam trilhões se tornam cautelosas, silenciosamente, há um motivo. O gráfico que você deveria estar acompanhando não aparece no seu aplicativo do banco. Está nas compras de ouro pelos bancos centrais. Está na velocidade com que acordos comerciais evitam o dólar. Quando tudo vai bem, o mercado não se comporta assim. Deixe-me mostrar 3 momentos, 3 lugares, mesmo padrão. Brasil, 1990. Você acorda numa segunda-feira e seu dinheiro na poupança está bloqueado. Plano Collor. Quem guardou dinheiro no lugar mais seguro do país perdeu acesso, perdeu poder de compra, perdeu dignidade. Por quê? Porque o governo precisava controlar a inflação e a conta foi paga por quem confiou. Estados Unidos, 1971. Nixon fecha a conversibilidade do dólar em ouro. Até então, 35 dólares compravam uma onça de ouro oficialmente. De repente, não mais. Motivo? França e Alemanha estavam pedindo conversão, e o ouro estava saindo rápido demais. A solução foi cortar o vínculo, e desde então, todas as moedas do mundo flutuam apenas em confiança. Nada além disso. Mundo, 2008. Crise financeira global. Bancos centrais respondem com políticas emergenciais. 0 de juros, impressão massiva. Quantitative easing, disseram que seria temporário. 16 anos depois, a dívida global triplicou e os juros ainda estão historicamente baixos. O extraordinário virou permanente. Os nomes mudam. O mecanismo não. Todo o sistema chega a um ponto de ajuste. E quem segura papel quando o ajuste vem é quem absorve a perda. Pense numa caixa d'água. Você tem uma torneira enchendo. Essa é a impressão de dinheiro, os estímulos, os pacotes fiscais. E tem uma saída. São os bens e serviços reais que esse dinheiro pode comprar. No começo parece equilibrado, mas se a torneira fica aberta demais e a saída não aumenta na mesma velocidade, o que acontece? A pressão cresce. Eventualmente, algo vai ceder. E quem está embaixo quando a caixa transborda é quem paga. Agora tem um detalhe que poucos explicam. Quando o dinheiro novo entra no sistema, ele não chega para todo mundo ao mesmo tempo. Quem recebe primeiro? Bancos, grandes instituições, corporações conectadas ao sistema financeiro. Eles compram ativos, imóveis, ações, commodities, ainda com preços de antes. Eles reposicionam primeiro. Você, que recebe salário no fim do mês, que compra no varejo, que poupa na conta bancária. Você está no final da fila, e quando chega a sua vez, os preços já subiram. Não é teoria, é mecânica. E tem nome: efeito Cantillon. Quem está perto da fonte do dinheiro novo ganha. Quem está longe, perde. Não por burrice, por posicionamento no sistema. Qualquer pessoa entende uma caixa d'água.
deveria entender isso também. Agora vem a parte que mais incomoda. Você fez tudo certo. Trabalhou, poupou, guardou no lugar que disseram ser seguro. Adiou compras, pensou no futuro. Não gastou além da conta. Disciplina virou modo de vida. E aí? O sistema se ajusta, nem sempre a favor de quem seguiu as regras, enquanto quem tomou dívida barata comprou ativos reais. Quem poupou viu o poder de compra diminuir. Juros não acompanharam inflação. Rentabilidade ficou abaixo da corrosão silenciosa dos preços, e seu gerente continua dizendo: calma, isso é passageiro. Passageiro são 15 anos, isso não é acidente. É como o sistema foi desenhado desde 1971. Quem se alavanca com dinheiro barato e compra escassez, ganha. Quem guarda moeda, perde. E ninguém explica isso claramente. Lembra do efeito Cantillon? É exatamente isso na prática. Quando o Banco Central injeta liquidez, quem recebe primeiro? Instituições financeiras. Grandes empresas, elas compram antes da inflação se espalhar. Elas revendem depois com margem. Você, no fim da cadeia, paga o preço ajustado com salário defasado. Não estou atacando pessoas. Estou mostrando o mecanismo. Porque isso cria uma sociedade onde esforço honesto vale menos que posicionamento. Onde aposentado perde dignidade sem gastar R$1 a mais. Onde poupança vira punição. E o pior, te disseram que o problema é você, que é conservador demais, que deveria arriscar mais, investir melhor. Mentira. O problema não é você, é que as regras mudaram e ninguém avisou claramente. Deixe-me contar sobre duas pessoas reais que acompanhei ao longo dos anos. José, aposentado. Trabalhou 38 anos como funcionário público. Juntou 400 mil. Colocou tudo em títulos do Tesouro e poupança. É o mais seguro, disseram. Em 2012, esses 400 mil riu compravam um apartamento de 2 quartos em São Paulo e sobravam 80 mil rios. Hoje, em 2024, compram metade do apartamento. Inflação oficial diz uma coisa, custo de vida real diz outra. José não gastou, não foi irresponsável, apenas guardou no lugar certo. Mariana, empresária. Mesma época, mesma faixa de patrimônio. Juntou 400 mil, vendendo sua participação numa pequena empresa. Mas fez diferente. Colocou 40% num imóvel pequeno para alugar, 20% em dólar, 15% em ouro físico, 25% em renda fixa. Não ficou rica, mas em 2024 o imóvel vale mais. O dólar subiu. O ouro acompanhou a inflação real. Ela preservou o poder de compra. Qual a diferença entre José e Mariana? Não foi sorte. Não foi renda inicial. Foi compreensão do momento. José confiou no sistema como era. Mariana entendeu que o sistema tinha mudado. E aqui está a matemática simples, sem enfeite. Se a inflação real é 7% ao ano e seu rendimento é 5%, você perde 2% ao ano. Em 10 anos, isso é 20% do patrimônio. Não porque você gastou, porque você confiou. E ninguém te avisou que confiar demais também é um risco. Agora olhe em volta. Não é um sinal isolado. São vários, todos alinhados na mesma direção. Quando a dívida pública cresce mais rápido que a economia, o espaço de manobra diminui. E diminuiu. Brasil, Estados Unidos, Europa, Japão. Todos gastam muito mais do que arrecadam. Muitos países gastam mais pagando os juros da dívida do que investindo em saúde. Quando o espaço de manobra diminui, decisões difíceis são adiadas. Cortar gasto é impopular. Subir imposto tem limite. Então, o que fazem? Financiam com dívida nova. E quando a dívida fica grande demais para pagar, só há duas saídas: calote explícito ou inflação silenciosa. Nenhum governo escolhe calote aberto. Escolhem inflação disfarçada de meta ajustada. Quando decisões são adiadas, alguém absorve o custo, geralmente fora do sistema político. Quem absorve? Poupadores.
Assalariados, aposentados, gente que não tem como se reposicionar rápido. E olhe o dólar. Pela primeira vez em 80 anos, países buscam alternativas ativas. China e Arábia Saudita negociando petróleo em yuan. BRICS discutindo moeda comum. Acordos bilaterais evitando dólar. Não é colapso imediato. É erosão lenta, mas estrutural. E os bancos centrais? Comprando ouro em ritmo recorde. 2022 e 2023 foram os maiores volumes anuais desde 1967. Isso não é aposta. É hedge institucional. E se quem controla trilhões está se protegendo? Contra o que você acha que eles estão se protegendo? Tem o estresse bancário também. Silicon Valley Bank, Credit Suisse, outros menores. O sistema está tenso. Quando os juros sobem rápido, títulos antigos perdem valor. Bancos que venderam segurança de repente têm buracos no balanço. Tem a questão demográfica. Populações envelhecendo. Menos gente trabalhando, mais gente aposentada. Mais pressão sobre previdência. Mais promessas que não podem ser cumpridas. E quando promessas não podem ser cumpridas, o ajuste vem pela inflação. E tem a inflação teimosa. Disseram que seria transitória. Não foi. Disseram que cairia rápido. Não caiu. E agora chamam de novo normal, porque aceitaram que não conseguem controlar como antes. Nenhum desses sinais, isolado, é catástrofe. Mas quando todos apontam na mesma direção, deixa de ser coincidência. Vira estrutura. E a história nos ensina que estruturas sob pressão eventualmente cedem. Então, o que fazer com tudo isso? Primeiro, não é sobre pânico. Não estou vendendo medo. Não estou prometendo que você vai ficar rico se agir agora. Estou oferecendo clareza. Clareza sobre o que está acontecendo estruturalmente. Clareza sobre o que a história mostra. Clareza sobre onde você está posicionado. Você não precisa acreditar em colapso para se diversificar. Você não precisa prever o futuro exato para proteger o presente. Você só precisa reconhecer que o jogo mudou e tem uma escolha na sua frente. Simples, mas importante. Você pode continuar confiando que alguém vai resolver, que o sistema está sob controle, que seu banco cuida de você. Ou você pode entender que quem reconhece o ciclo cedo não precisa correr depois. Não é sobre ser apocalíptico, é sobre ser lúcido. Não é sobre vender tudo, é sobre balancear. Um pouco de proteção tangível. Um pouco de ativos que não dependem de promessa política. Um pouco de independência do sistema que claramente não está funcionando como desenharam. Eu passei 30 anos observando esses padrões. E a lição é sempre a mesma. Quem estuda paga menos. Quem ignora paga 2 vezes, com o patrimônio e com a surpresa. A maior mentira que seu banco conta não é verbal, é estrutural. É fazer você acreditar que guardar papel num sistema de confiança decrescente ainda é proteção patrimonial. Proteção de verdade é diversificada, é tangível, é independente de decisões que você não controla. E você não precisa de milhões para começar. Precisa de lucidez. Lucidez sobre o que mudou. Lucidez sobre o que a história ensina. Lucidez sobre o que você pode controlar. Você trabalhou demais para entregar sua dignidade financeira a um sistema que não te considera na equação. Então faça a escolha. Seja quem observa, não quem reage tarde. Entender o momento amplia suas opções. E ter opções, quando o sistema se ajusta, vale mais do que ter apenas esperança. Porque no final, não importa se eu estava certo. Importa se você estava preparado. E os ciclos não punem quem observa. Punem quem ignora.